Abençoe a comissão Voz de Sião, que foi elogiada ali em Jataúba. Preguei quarta-feira passada, fez 8 dias. E muitos elogiaram a comissão que esteve lá em Santa Cruz, não foi isso? Ele disse que comissão grande, povo abençoado. E é esse testemunho que precisamos dar. Amém? Todo dia é uma luta, uma batalha. Hoje pela manhã falamos sobre o Espírito Santo de Deus. Santidade. Na escola dominical falamos hoje sobre sede santo, porque eu sou santo, diz o Senhor. Sem a santidade ninguém seguia a paz com todo, para que possa alcançar a promessa. Quando falamos sobre santidade, estamos falando sobre pessoas tementes ao Senhor. Salomão vai dizer que o princípio da sabedoria é temer a Deus. Se nós tememos ao Senhor, nós temos uma preocupação de agradá-lo. Nós temos uma preocupação de entender o que Deus pensa a nosso respeito. Se nós tememos ao Senhor, estamos preocupados com o nosso agir, com nossas atitudes. Por quê? Porque Ele rege todo o planeta, é Ele que manda. Eu falei até hoje de manhã. Já viu aquele ditado quando sua mãe diz assim: você não é dono do seu nariz? A mesma coisa Deus fala para mim e para você: você não é dono da sua vida. A sua vida me pertence. E tem gente que faz o que quer, da maneira que quer, mas um dia o Senhor diz assim: eu vou trazer a cobrança, vou cobrar, porque eu te levantei com um propósito, eu te levantei para um objetivo. Lembra de Jeremias, que eu preguei aqui, eu acho que na sexta-feira, quando o Senhor diz para Jeremias: antes que você fosse gerado, eu te conheci, já sabia a tua história. Quando tu nascesse, eu te consagrei, te dei como profeta para as nações. Deus, Ele está dizendo: eu coloquei algo dentro de você, uma essência, que não é uma essência para você fazer o que você quer, mas para fazer o que eu determino. Quem é dirigido por o Espírito Santo, ouve a voz do Espírito Santo e obedece o Espírito Santo. Paulo vai dizer: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ele vai dizer: eu preciso gastar a minha vida para compensar o que eu fiz, porque outrora eu perseguia. Lá na carta aos Coríntios ele vai dizer: outrora eu perseguia os crentes, mas agora eu tenho que fazer tudo ao contrário. Eu tenho que ser crente e dar testemunho e salvar almas para o reino do Senhor. Então ser dependente de Deus é você simplesmente ser dirigido pelo Espírito Santo. E todos os dias nós precisamos melhorar. Se ontem você fez algo que foi bom, amanhã você tem que fazer melhor, para que você possa chegar à semelhança do Senhor, para que você possa entender que quanto mais nós nos preocupamos a fazer as coisas diferentes, melhorar, estamos nos aproximando mais de Deus. Para perto de Deus estamos caminhando. Quando nós não obedecemos ao Senhor, simplesmente nós nos afastamos do Senhor. E primeira coisa que Ele vai testar a cada um de nós é ver se nós obedecemos. Porque na hora que você vai para o espelho, você vai vestir a roupa para vir para a igreja, ali já o Espírito Santo já está falando com você. Essa sim, essa não, assim, assado. Quando você vai tomar uma decisão, o Espírito Santo ele vai falar contigo. Primeiro ponto: se quer caminhar com o Senhor, tem que obedecer. Coloca para mim Jeremias capítulo 18. Diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci, ele fez o quê? E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornando a fazer dele outro vaso,
conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Primeira coisa, quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo, é o primeiro sinal que não somos dirigidos pela nossa vontade. Estamos dispostos a pagar preço para chegar exatamente no que Deus Ele quer sobre a nossa vida. Precisamos entender que Jeremias, ele paga um alto preço, já falei aqui na sexta-feira. Mas Jeremias é dependente de Deus. E Deus fala com ele no momento que ele mais precisa. Quer ouvir a minha voz? Vou falar contigo da minha maneira, do meu jeito. Não é do teu jeito, mas eu vou determinar como é que eu vou falar contigo. Com outros, eu uso profeta, eu te uso para outras pessoas, mas para você eu vou falar através do oleiro. Desce a casa do oleiro, porque lá eu vou falar contigo. E presta bem atenção, porque aqui está dizendo desce a casa do oleiro. Quando falamos em oleiro, aqui também está representando o Todo-Poderoso. Quando nós descemos pela madrugada e Deus vai falar conosco, precisamos entender que tem hora que precisamos descer a casa do oleiro. Quando falamos de oleiro, estamos falando em Deus, e Deus faz conforme Ele quer, da maneira que Ele quer. Tem hora que você não está entendendo o trabalhar dele, tem hora que você não está compreendendo, e tem hora que o vaso que está na mão vai se quebrar, porque ninguém é perfeito. Tem hora que você está aqui, está caminhando com o Senhor, e de repente o Senhor diz assim: vou te refazer. Você precisa entender quando no capítulo 3 ele chega para Nicodemos, ele diz: tem que nascer de novo da água e do Espírito. E você precisa entender que não adianta você simplesmente estar na igreja, cantar, louvar, mas não ter uma mudança de vida. Por quê? Falei hoje de manhã e repito, você tem que ser mais crente lá fora do que aqui na igreja. Aqui na igreja vai ser apenas o reflexo do que você é lá fora. Está a luta, todos os dias está a batalha e a guerra, para que cada dia você possa ser melhor. Então a palavra do Senhor vai dizer: Jeremias, desce a casa do oleiro, porque lá eu falarei contigo. Diz a palavra do Senhor: então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Assim sois vós nas minhas mãos. Então, eu não sei o que você tem feito, eu não sei o que você tem apresentado para Deus, mas você precisa entender que a tua vida não te pertence, mas ela pertence a Deus. Todos os dias você tem que dizer: Deus, o Senhor está se agradando da forma que eu estou vivendo? O Senhor quer que eu viva como, Senhor? Então exija de mim, Senhor, porque eu estou pronto a obedecer. Eu estou pronto, Senhor, a submeter. Por quê? Porque eu não quero viver da minha maneira. Falei. Foram perguntar, eu acho que João Piper disse assim: quantos anos você tem? E ele respondeu: eu tenho entre 8 e 10 anos. Só que ele não tinha 8, 10 anos, já era um velho, um senhor de 70 anos. E ele diz assim: não, eu tenho apenas entre 8 e 10 anos. Como é que o senhor tem 8 e 10 anos se o senhor aparenta ter 70? Ele disse: porque eu só conto o que me resta. Porque o que passaram, as moedas que eu gastei, já não vai mais, já não vale mais, porque eu não tenho elas. Eu preciso contar o que eu tenho, o que me resta. Porque o que me resta tem que ser bem aproveitado, porque o tempo é curto. Entenda, quando você nasce, já começa a morrer. Se tinha 70 anos, passou-se um ano, só resta 69. Entenda, o que é que você tem feito para que o Senhor olhe para você e você se agrade dele? Por quê? Porque todos os dias estamos correndo para uma vida eterna. Aonde você vai viver a eternidade? Por que só resta entre 8 e 10 anos? Porque eu acredito que eu vou viver somente entre 8 e 10 anos. E daqui para frente é que eu tenho que fazer o melhor. Se eu fui bom, tenho que fazer melhor. Porque cada dia que se passa já se foi.
Entenda, todos os dias você precisa pedir perdão para alguém e ser uma nova criatura, porque o Senhor te chamou para ser diferente, Ele te chamou para ser semelhante a Ele. Ele está dizendo: você é vaso na mão do Senhor, sou eu que opero, sou eu que faço. Você precisa compreender que todos os dias o Senhor está de olho em você. A missão que Ele te deu, será que é a missão que você está executando? Será que todos os dias você tem se preocupado a agradar a pessoa do Espírito Santo? Porque eu lhe confesso, se você não acordar pela manhã e não tentar agradar o seu amigo, o seu companheiro, eu não sei o que você está fazendo. Pastor, estou preocupado com as contas, estou preocupado com isso, com aquilo. Mas entenda, as primícias têm que ser do Senhor. Nem que seja 5 minutos, dar atenção e as primícias ao Senhor. Entenda, acordar assim que amanhecer, conversa com Ele. Deus, eu te agradeço, porque o Senhor me concedeu mais um dia da jornada. A minha vontade é de morrer. Tem muita gente que acorda já com vontade de morrer. Mas entenda, se Ele te concedeu mais um dia, é porque Ele vai te fazer vencedor. Se Ele te concedeu mais um dia, é porque Ele está dizendo: eu estou contigo todos os dias. Eu te tomo pela mão direita e digo: não temas, meu filho, porque eu estou contigo. E digo mais: não temas, porque eu estarei na tua caminhada. Talvez você acorda e diz: pastor, é muito problema, pastor. Mas Ele diz: no mundo tereis aflições. Pastor, não aguento, é muito problema. Será que os problemas não é proveniente daquilo que você plantou? Será que os problemas não é proveniente daquelas decisões que você não consultou a Deus? Será que parte dos problemas, será que não é simplesmente daquilo que você simplesmente quis fazer no impulso, nas suas vontades, no seu querer? A Bíblia diz... Coloca para mim Lucas 12, 13. Lucas 12, 13. Vamos ler. Vamos ver o que é que diz. Lucas 12, 13. Disse-lhe um da multidão: mestre, dizei ao meu irmão que reparte comigo a herança. Mas ele disse ao meu irmão: reparte comigo a herança. Mas ele disse: homem, quem me pôs? Mas ele lhe disse: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor de entre vós? E disse-lhe: acautelai-vos e guardai-vos da o quê? Da avareza. Porque a vida de qualquer não consiste em abundância de bens, né? De bens. E propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Quer dizer, uma fazenda, ela deu muitos frutos. Diz mais, 17. E ele dizia no seu coração consigo mesmo, dizendo: que farei com tantos frutos? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse-lhe: farei isto, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades, quer dizer, os meus frutos. E direi à minha alma: tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirei a tua alma. O que tu preparaste, para quem tu vais deixar? Aí é onde eu digo: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Assim assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus.
se preocupa tanto com as coisas da terra, mas não se preocupa com as coisas do céu. Chegou o momento de você se preocupar com as coisas do céu. Os acontecimentos que estão acontecendo em 2024 são exatamente a preparação da volta de Cristo. Você sabe que estão se levantando contra Israel. Agora saiu que parece que o Uruguai está querendo uma parte do Brasil também agora. Eu não sei se você viu. Quem viu aqui essa semana? Saiu lá. O senhor viu, pastor? O Uruguai quer uma parte do Brasil, porque ele disse que é dele. Imagina só daqui a pouco uma guerra no Brasil. Já pensou? Pois é, foi o que eu li essa semana. Então presta bem atenção. Eu não sei o que está para vir, mas a profecia está aí. Tem muita gente preocupada com tantas coisas. A palavra do Senhor diz que no final do tempo, no final dos tempos, o amor de muitos esfriaria. Então, está acontecendo tudo para a preparação da volta do Senhor. O Senhor está avisando. A pandemia veio, as doenças, os médicos, inclusive a irmã Nilza colocou lá no grupo, o médico falando que depois da pandemia a humanidade nunca mais será a mesma. E de fato, não está sendo mais a mesma. Crise de ansiedades é absurda. Os psicólogos não estão dando conta da quantidade de pessoas para tratar, não estão dando conta. O que está acontecendo são coisas absurdas. Enquanto você está aqui sem informação, você não tem noção do que está acontecendo. Volta e meia e tem um crente que liga para mim: pastor, estou com crise de ansiedade, pastor, estou doente, pastor, estou assim, pastor, estou desse jeito, estou pastor, não sei como, mas tem uma crise de ansiedade em mim. Por quê? Porque inclusive o doutor diz assim, que é um demônio. Está lá no grupo da igreja. Vocês não viram? Ninguém viu? Quem está no grupo da igreja aqui? Você precisa assistir o posicionamento daquele médico. Ele diz assim, ó, a guerra que estamos vivendo não é uma guerra física. A guerra é espiritual, ela está aqui, ó. Só que vocês não estão percebendo o que está acontecendo. Está vindo exatamente para dizimar, acabar com toda a nação. Tudo que o diabo quer é exatamente trazer doenças sobre todo o povo. O povo, ele quer amarrar todo o povo, ele quer prender todo o povo. Então, pastor, como é que vamos vencer essa guerra? Através de jejum e de oração. No momento que o Senhor chama Jeremias, no momento que o Senhor chama Daniel, ele dá estratégia de guerra, e ele diz assim, ó, comece a jejuar. Quem está jejuando, jejue mais. Quem está orando, ore mais. Porque as guerras que vocês estão enfrentando não tem como vencer no diálogo, não tem como vencer, sabe, na batalha física, mas vocês só vão conseguir vencer se vocês descer a casa do oleiro, porque lá o oleiro vai dar estratégia de vocês saber agir diante das lutas e das batalhas. Não tem como vocês vencer sem jejuar e sem se consagrar. Por isso que tem muitas igrejas, tem muita gente dentro de igreja e está com problema. Por quê? Porque muitas vezes o pastor não chama para se consagrar e jejuar. A igreja tem que ser convocada. Quando Jonas chega até a Nínive, ele dá o recado para Nínive e o rei determina e diz assim: vamos entrar em quê? Em jejum e oração. Até os animais têm que se vestir de pano de saco como sinal de humilhação. Porque o Senhor vai dizer, tá difícil, tá, mas se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face. Por quê? Porque muita gente não quer buscar. Pastor, eu tenho orado, mas não vem buscar. Não quer mais nem ver a igreja. Por quê? Porque simplesmente a igreja não se adequou a ele. Porque tem gente que vem para a igreja, mas quer que a igreja seja no perfil dele. Não existe esse negócio de perfil. Perfil tem que ser o perfil de santidade. Se a igreja está pregando a palavra, se a igreja está de acordo com a Bíblia, está ensinando, não, mas agora eu tenho que mudar as cores, tenho que fazer assim para poder chamar a gente. Não, você só precisa pregar a palavra, meu filho.
Você só precisa simplesmente pregar a palavra, porque o verdadeiro crente está escrito no Salmo, no Salmo 1. Coloca o Salmo 1, o que é que diz aqui, ó. O Salmo 1, ele vai determinar o perfil de crente. O perfil de crente verdadeiro: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem prazer na lei do Senhor. Ei, não precisa mudar a cor da igreja, não precisa ter, não, que o crente verdadeiro, ele quer a palavra genuína, a palavra que transforma, a palavra que entra no coração, a palavra que simplesmente determina e dá direcionamento. Por quê? Porque eu não preciso ver cores, eu preciso ver uma mudança e transformação na minha vida. A qualidade do crente verdadeiro: antes tem prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no tempo certo. Não aconteceu hoje, mas amanhã vai ter milagre, porque eu sirvo a um Deus que tudo pode. Não aconteceu hoje, mas amanhã Deus vai operar o sobrenatural. Por quê? Porque eu vivo por fé. Eu não dependo simplesmente de coisas que Ele mude, que o meu pastor faça assim, faça assado. Não, eu ando pela palavra. E quando eu ando pela palavra, ela se cumpre. Primeira coisa, quando o Senhor está no deserto, quando Jesus está no deserto, o diabo vem e ele diz assim: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas para resistir o diabo não foi pela profecia, foi exatamente pela palavra. Ele diz, enquanto o diabo diz assim, ó, come pão, ele diz, e a palavra diz: não só de pão viverá o homem. Pela palavra não tem como, porque Isaías vai dizer: a palavra do Senhor é como espada de dois gumes. Ela vai transpassar a alma, o espírito, ela vai curar. Então entenda, os cientistas, né, já foi comprovado que quem lê 2 versículos ou uma página por dia da Bíblia não tem depressão. Os pensamentos são positivos, não tem pensamento de morte. Não pensa em desistir, anda por fé, acredita. E outra coisa, foi constatado que quem lê a palavra, foi constatado que a imunidade dele sobe de 30% a 40%. A imunidade sobe de 30% a 40%, quem lê a palavra. Coisas que medicamento nenhum consegue subir. Não, eu tomei vitamina C. A vitamina C é a palavra, meu filho. A vitamina C é a palavra. Se você se alimentar da palavra, você acorda vigoroso. Você acorda com fé e dizendo: hoje eu vou vencer. Deus está comigo. Eu vou vencendo dia após dia. Eu vou crescendo, porque é Ele que vai à frente. É Ele que corta o arco, quebra a lança, queima os carros. É Ele que deu vitória a Moisés. No momento em que Ele diz: Moisés, olha para trás, porque os teus inimigos nunca mais tu vai ver, porque eu vou destruir eles aqui mesmo. O Senhor está preparando o tempo de vitória para você, você crê? O Senhor está trazendo um tempo de paz sobre a tua casa e sobre a tua família. Continua na palavra para tu ver o que Deus vai operar. Continua crendo na palavra, continua lendo a palavra do Senhor. Por isso que Ele diz, Jeremias: desce à casa do oleiro, porque lá eu falarei contigo. Assim como você está vendo esse vaso de barro na mão do oleiro, assim sois vós. E eu opero e faço como eu quero. Eu faço da minha maneira e faço na hora, do jeito que eu quero. E Jeremias diz: sim, senhor, mestre. Porque Jeremias não tem direito a fazer o que ele quer. Você também não tem direito a fazer o que você quer. Estamos vivendo uma guerra espiritual. Do nada alguém se estressa, do nada alguém, provoca. E não é por acaso, é uma guerra espiritual que está acontecendo. Sabe por que muita gente está em casa? Porque o diabo acorrentou eles. Até tem vontade de vir para a igreja, até tem vontade, só não tem força. Tem tanta gente que está preso em casa. Há momentos que nós precisamos orar mais. E esse é o momento de orar mais. Você tem ideia de quantas pessoas saíram da igreja simplesmente para ir para o pátio do forró? Você tem ideia de quantas pessoas?
desistiu do propósito, da promessa, saiu dos caminhos simplesmente por conta que, eu quero ir para o pátio, quero dançar o forró, quero lembrar, eu estou com saudade, porque vai vir quem? Vai vir a musa. Tá bom, Jeová vai te pegar. Por isso que o milagre não acontece, porque teu coração está no Egito ainda. Não, vai vir um safadão, vai vir não sei quem. Bom. Enquanto tu está pensando, Jeová está sondando o teu coração. A palavra do Senhor é uma espada de dois gumes, como diz a palavra do Senhor. Ela é uma espada que vai discernir teus pensamentos. Não precisa verbalizar. Deus, Ele te conhece. A maior dificuldade que Deus tem para com o povo, todas as vezes que Deus chega e diz: Moisés, vai lá e fala com o faraó. Tudo que eu já falei isso e repito para você, tudo que Moisés diz: libera o povo para ir para onde? No deserto. Para quê? Para adorar. Por quê? Por que deserto? Porque lá não tem shopping, lá não tem supermercado. Por que deserto, pastor? Porque lá no deserto você vai entender que você é dependente de Deus. Tem crente que só é crente quando está no deserto. Tem crente que só adora quando está no deserto. Tem crente que só... quando ele está no deserto, eita, como ele é humilde, mas ele fala bem direitinho com o irmão. Ele sabe, outrora quando ele tinha um carro, quando ele tinha dinheiro, ele falava grosso, queria pisar todo mundo, não dava carona para ninguém. Mas no deserto o negócio é diferente. Me empresta um pouquinho de sal, me empresta 1 quilo de feijão. Mas ele fica humilde, ou não é? Quando tinha, não abençoava ninguém. Mas agora quando Jeová tira, pede emprestado. Por quê? Porque a roda gira e tem hora que Jeová tem que passar você pelo deserto. Para quê? Ele está dizendo: Jeremias, assim como você está vendo o vaso nas mãos do oleiro, o que foi que aconteceu, Jeremias? Ele disse: estava fazendo o vaso, mas ele se quebrou na hora. É o que? Eu estou dizendo que quando o vaso é preciso se quebrar, ele quebra, mas eu refaço e faço um vaso novo de honra. Por isso que ele está dizendo para você: se você está quebrado, já foi um tempo, pastor, um tempo que Deus me usou, mas ele está dizendo: eu vou te refazer. A glória da última casa será maior do que a da primeira. Deus, ele sabe fazer, ele é oleiro, ele está preparando você para um tempo novo. Então se humilhe, desce a casa do oleiro, ora mais, se consagra mais, porque se o Senhor te usou outrora, pode se preparar que muito mais ele vai te usar agora. Seja humilde. Seja humilde. Sem humildade não adianta. Todos os dias seja humilde. Porque só tem humildade quem carrega a presença. Só tem humildade quem carrega a presença. Se carrega a presença, tem humildade. Espera o tempo de falar. Espera o tempo de ir. Espera o tempo de fazer. Espera por Deus. Porque primeiro Deus. É Deus que dá ordem, não sou eu. Mas é Ele que fala. Eu dependo dEle. Nós dependemos dEle. E se não for do jeito dEle, vai ser do jeito nosso. O que é que vai dar certo? O meu jeito ou o jeito de Deus? E por que nós temos tanta dificuldade de colocar isso na nossa mente? Porque muitas vezes temos tanta dificuldade de ser dependente dEle. Queremos apressar o processo. Queremos acelerar o tempo. Eu tenho dito: Deus, estou mais preocupado com a volta do que com as bênçãos. Eu estou mais preocupado com o arrebatamento do que com as bênçãos. Por quê? O arrebatamento é maior do que as bênçãos. Eu estou mais preocupado, Senhor, em estar contigo, porque cada dia que se passa, o cronômetro do tempo para mim, ele vai diminuindo. E não é favorável para mim. É desfavorável. Então eu tenho que me preocupar todos os dias e dizer: Senhor, que eu possa ser melhor cada dia, Senhor. Mas a minha preocupação é estar nos preparando para a Nova Jerusalém. Fica de pé toda a igreja. Eu sei que você chegou aqui nesta noite e você tem dito: pastor, eu estou passando uma tribulação muito grande. Preste atenção.
Você veio aqui nessa noite, sabe para quê? Para Deus te falar como falou para Elias. Porque um dia Elias estava sem força. Elias estava ali deitado, com fome e com sede. Mas o salmista ele vai dizer: nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus é fiel, Ele nunca abandonou você, rapaz. Esse processo somente é para transformar você em uma nova criatura. Tem hora que o parafuso aperta de verdade, aperta. Reclame não, agradeça. Pastor, eu vou agradecer a desgraça. Eu quero dizer para você, não é desgraça, mas a Bíblia diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam o Senhor. O segundo propósito é você cumprindo o propósito de Deus. É você exatamente passando aquilo que Deus quer. Porque um dia José olha para os irmãos e diz: o mal que vocês intentaram contra mim, Deus ele reverteu em uma grande bênção sobre a minha vida. Hoje eu sou governador porque vocês me venderam. Hoje eu estou onde estou porque vocês me traíram. Então tem hora que vai acontecer coisas que não é os outros que é mal, é porque Deus permitiu que acontecesse. Porque se José ficasse no meio da parentela, talvez José fosse a mesma qualidade dos irmãos, mas Deus tirou no meio da parentela e colocou José no meio de estranhos. Mas eu quero te dizer uma coisa: o mesmo Deus que tirou José do meio da parentela é o mesmo Deus que está guardando José lá no Egito e escrevendo uma nova história sobre a vida de José. Eu falei de manhã e digo para você: quem foi que crucificou Jesus? Foi os romanos? Não, foi os judeus. Os judeus foi quem crucificou Jesus. Que ele disse: eu não vou julgar. Pilatos disse: não vou julgar, mas eu vou perguntar a quem? Aos judeus, aos irmãos dele. Jesus ou Barrabás? Ele disse: solta Barrabás, pode prender Jesus. Os irmãos de José fizeram o que com Jesus? Ou com José? Venderam José. Pois é. Entenda. Quando Jesus estava na cruz e todo o processo que ele passou, ele disse: Pai, perdoa meus irmãos. Por quê? No capítulo 51 de Gênesis, no capítulo 51 de Gênesis, José está diante de quem? Dos irmãos dele. José é exatamente a tipificação de Jesus. Sabia disso? José está agora liberando perdão para quem lhe vendeu e lhe traiu. José está agora liberando perdão para quem? Para os seus irmãos. E dizendo: eu perdoo vocês. A mágoa está grande, mas eu preciso liberar perdão. Porque se eu não liberar perdão, não adianta tanta bênção, não adianta, sabe? Tudo isso que está acontecendo sobre a minha vida. Entenda uma coisa: quer ser uma nova criatura? Deixa Deus operar sobre a tua vida. Deixa Deus transformar teu coração. O Espírito Santo ele tem que reinar sobre a tua vida. E tem hora que você vai gritar e vai dizer: não, Espírito Santo, eu não queria que fosse assim. Mas ele vai dizer: mas tem que ser assim. Aí você vai chorar, chorar, chorar. E você vai dizer: que não viva eu, mas o Senhor reine sobre a minha vida. Sabe por quê? Não adianta eu passar 365 dias dentro da igreja e não deixar eu ser transformado. Nem que seja um dia para experimentar a boa vontade, perfeita, agradável. Aquilo que Deus quer para a minha vida. Não adianta eu estar aqui e não me permitir a ser transformado. Não adianta. É igual estar no médico e não permitir. Sabe, o médico passou os remédios, mas eu não vou tomar. Não adianta, não vai curar você. Então nesta noite eu quero que você feche seus olhos. O oleiro está na casa.
O oleiro quer falar contigo nesta noite. O oleiro é o Espírito Santo. E Ele quer determinar para você nesta noite o que Ele requer de você aqui. Sabe por quê? Você não veio passear nesta casa, mas você veio ouvir uma palavra do Senhor. E o Senhor nesta noite está falando contigo. Meu filho, minha filha, eu quero mais de você. Eu quero que você ore mais, busque mais. Eu quero que você se disponha mais. Quero mais de Deus, mas eu não tenho tempo para Deus. Não adianta. É muito tempo em redes sociais e pouco tempo para Deus. Não tem como ter intimidade com Deus se você não perde tempo com Ele, para conversar com Ele, para conhecer Ele, para sentir a sua presença, para entender o que Ele quer sobre a sua vida, para Ele te mostrar os desígnios, os projetos, as promessas se cumprindo sobre a sua vida. Chegou o momento de agradar aquele que lhe alistou, para que você possa viver a vontade e o querer dEle. Chegou o momento de você se dispor e dizer: Deus, reine sobre a minha vida, Senhor. Não adianta ter um rei e não permitir que o rei reine sobre você. Não adianta dizer que ele é o general se você não permite que ele dirija e dê as coordenadas para que você possa ser uma nova criatura. Não adianta. Não adianta dizer que é crente e não se submeter à vontade daquele que nos alistou. Que nesse momento, assim como Jesus, assim como José, se disponha. Sinta o prazer de estar na presença dEle. Sinta o prazer de adorá-lo. Sinta o prazer de dizer: Senhor, eu tenho te agradado, Senhor. Eu tenho feito aquilo que o Senhor quer. Porque, Senhor, tem hora que a minha vontade prevalece. E eu sinto que o Senhor fica, sabe, o Senhor não se agrada daquilo que eu faço. Diga para Ele nesta noite. Você veio nessa noite para ser transformado. Deus está dando pão e água para você caminhar. Vai caminhar muito ainda. Você ainda vai ver milagre, multiplicação de pão, de peixe. Você vai ver ainda multiplicação de azeite, de farinha. Você ainda vai ver multiplicar. Esse deserto vai passar. Essa situação não vai ficar do jeito que está, mas Ele vai operar milagre. Por quê? Porque você é crente, você vive por fé. Deus te chamou para você ver milagre no deserto. Sair água da rocha, maná cair de onde você menos espera. Ele trazer a provisão que você precisa. Ele sabe do que você necessita. No dia que você menos esperar, vai chegar o milagre que você precisa. Como, pastor? Não dá para entender. Ele é muito grande. Não dá para entender, mas que ele vai chegar, vai. Assim como ele chegou para Elias e trouxe os anjos pão, e trouxe ali pão assado para Elias e água para ele beber. Como é que é isso? Não dá para entender. Eu só sei que ele cuidou de Elias e vai cuidar de você aqui também. Vamos louvar ao Senhor. Quero te